Olá pessoal, então vamos aqui corrigir o nosso último exercício sobre correlação entre variáveis, tá? Então é esse exercício aqui. Dados sobre um evento histórico famoso são apresentados no arquivo atividade-evento-histórico.mtw. Neste evento, infelizmente, muitas pessoas perderam a vida. Os dados de uma série de envolvidos são apresentados no arquivo, né? Neste arquivo aqui, que nós abrimos aqui para vocês verem. Então, atividade evento histórico, está aqui o nosso arquivo, certo? Então, nós queremos, né, os dados de uma série de envolvidos são apresentados no arquivo. Será que correlacionando o perfil dessas pessoas com a taxa de sobrevivência, conseguimos dizer que evento é esse? Então, nós temos que fazer várias correlações para descobrir, perfeito? Então, a gente vai fazer essas correlações. Olha, notem, a variável de saída é a nossa sobrevivência, que é uma variável categórica, e daí nós temos três outras variáveis categóricas para correlacionar com a sobrevivência, que é a classe, provavelmente pode ser classe social, a idade, né, se é adulto ou criança, e o sexo, se é homem ou se é mulher, perfeito? Então, como eu tenho uma variável de saída categórica e variáveis de entradas categóricas, eu venho aqui na apostila e as técnicas ideais para nós correlacionarmos isso são as tabelas de contingência e os gráficos de barra. Tá? Então vamos fazer as tabelas. A gente já falou bastante sobre tabela e gráfico de barra na aula de frequência, mas aqui ele é importante para a gente ver como que a gente usa a frequência para entender correlações. Então vamos fazer primeiro uma tabela que eu quero saber qual que é a taxa de sobrevivência neste evento de uma maneira geral. Então vamos lá, tables, tá ali individuals tables, né? Que a gente tem só uma variável, então eu posso colocar aqui sobrevivência. Então eu quero count percent, mas eu quero também sexo, né? Cada tabela que eu coloco aqui, ele vai contar quantos indivíduos estavam em cada uma dessas classificações para essas variáveis. Olha só, é mais fácil mostrar do que falar. Eu venho no pergaminho e tá lá. Então tem lá, sobrevivência. Não sobreviveu 1490 de 2201, que significa que tem uma taxa de mortalidade de 67%. Então é um evento bem catastrófico. Masculino e feminino, né? Eu tinha lá 470 mulheres, 1.731 homens. Então, mulher representava 21% e homem 78%. E assim por diante. Tá? Isso daqui é só uma coisa inicial sobre o que está acontecendo. Tá? A gente, para fazer a correlação, a gente tem que usar uma outra tabela, que é essa daqui, né? A gente vai lá em Stat, Tables, Cross Tabulation em Chi-Square, né? Que vai fazer o cruzamento entre essas variáveis e nos mostrar os dados, né, as correlações. Então ele pede aqui uma variável nas colunas, né, desculpa, nas linhas e uma nas colunas. Eu vou colocar a sobrevivência na linha. Então eu tenho sobrevivência na linha. E eu vou pedir para ele me mostrar, eu quero saber quantas mulheres sobreviveram e quantas mulheres não sobreviveram. Ou seja, do grupo das mulheres, eu quero saber qual que é a taxa de mortalidade. Eu quero comparar a taxa de mortalidade do grupo das mulheres com a dos homens para ver se influenciava eu ser mulher ou homem nesse evento histórico. Então eu coloco a sobrevivência nas linhas e peço para ele mostrar para mim a porcentagem da linha, tá? E aqui na coluna eu entro com o sexo, tá? Eu posso pedir também a porcentagem da coluna. Então ele vai me dar o quanto, né, o quanto que eu tinha no grupo dos que não sobreviveram de homens e mulheres. É uma ótica diferente. Eu posso falar assim, do grupo das mulheres, quanto sobreviveu e quanto não sobreviveu, porcentagem. E daí, ou eu posso falar do grupo que não sobreviveu, quanto era homem e quanto é mulher. E essas duas óticas, elas estão expressas aqui em percentual de linha e percentual de coluna. Então eu venho aqui, dou OK, ele joga a minha tabela. Note, aqui a gente tem lá o tanto, né? Então tem lá a contagem, a porcentagem da linha e depois a porcentagem da coluna. Tá? Então temos lá, ó, não sobreviveu mulher, 126 indivíduos.
tá? A percentual da linha, né, a da linha, pro caso dos que não sobreviveram, a gente lê assim, ó, 8% dos que não sobreviveram eram mulheres e 91% dos que não sobreviveram eram homens, tá? E daqui, dos que sobreviveram, 48% era mulher e 51% era homem. Ou a gente olha da segunda maneira, que é a porcentagem da coluna, né? Então, mulheres, das mulheres, né, 26% não sobreviveram e dos homens, 78% não sobreviveram. Enfim, isso aqui pode parecer um pouco confuso demais, né, olhar nessa tabela, por causa dessas duas variáveis. A gente, para facilitar isso daqui, podemos utilizar o gráfico de barras, que torna a visualização muito mais fácil. Vocês veem que até eu estou me confundindo para interpretar isso daqui. Com o gráfico de barras fica muito mais tranquilo. Então a gente vem aqui em Graph, Bar Chart, e a gente vai fazer com clusters, tá? Para as contagens. Lembra que a gente colocou lá por frequência? Quando é assim, eu consigo ir estratificando da maneira que eu quero, né? Então coloca aqui, ó, variáveis categóricas de 2 a 4, começando, né, o outmost first, então o grupo que eu quero. Então eu quero saber do sexo feminino ou masculino, quantos sobreviveram, tá? Então é isso, né? Então eu tenho lá o outmost, sexo, e depois ver a taxa de sobrevivência. Eu vou pedir para mostrar com percentual. Então vem OK, OK, e ele me gera este gráfico aqui. O que está me dizendo esse gráfico? Olha, das mulheres sobreviveram, né? Que não sobreviveram, né? Ele aqui ainda está me dando desculpa, aqui ele está me dando o percentual within all data. Então está poluído, tem que fazer um gráfico um pouco diferente de barras para ver daquela forma que eu comentei com vocês. Então vamos lá, Edit Last Dialog. Eu venho aqui em Chart Options e eu peço para mostrar como porcentagem, só que eu peço within categories at level 1, né? Então eu vou pedir para mostrar da categoria para dentro. Então eu clico OK de novo e ele me dá a taxa de sobrevivência de mulher e de homem. Então, por exemplo, para as mulheres, a taxa de sobrevivência era de 20, as mulheres, né, a taxa de sobrevivência era de 73%. Perfeito? Que é o que mostra aqui a nossa tabela, ó. Mulher, sobrevivência 73%, porcentagem da coluna. Tá? Então, se eu fosse mulher, eu tinha uma chance de 73% de sobreviver neste fenômeno, nesse evento. Se eu fosse homem, eu tinha aqui uma taxa de sobrevivência muito menor, né? A minha taxa de sobrevivência para homem está em torno de 21%, né? Que é o que mostra o nosso gráfico. Então, homem, taxa de sobrevivência 21%. Então, gente, a gente aprendeu que nesse evento é melhor ser mulher, né? Então, o que será que é isso? Será que é uma guerra onde os homens são alistados para lutar e as mulheres ficam em casa? Né? Vamos continuar avaliando isso daqui. A próxima coisa que eu quero avaliar é a classe social. Então, vamos fazer de novo com a nossa tabela, né? Então, vamos lá, Stat, Table, Cross Tabulation, né? Então, eu vou colocar aqui sobrevivência e eu vou tirar e vou colocar, em vez de sexo, classe, tá? Essa classe eu vou colocar, para a gente não se confundir, eu vou pedir só a porcentagem das colunas, tá? Então eu quero saber para cada classe qual que é a possibilidade de viver ou não viver. Então eu venho aqui, dou OK, e lá no pergaminho ele me plota a minha tabela. Então temos lá, ó, primeira classe, que é o pessoal rico. Então, a chance de não sobreviver é 37% e a chance de sobreviver é 62%. Para a segunda classe está quase 50-50 e para a terceira classe a chance de você não sobreviver é cerca de 74%. Então, gente, a gente já viu que é melhor ser mulher e é melhor ser rico. Será que ser uma mulher rica é bom? A gente já vai ver isso. Antes de a gente ver isso, eu vou fazer essa tabela aqui no gráfico de barras para nós analisarmos. Então, Graph, Bar Chart, Counts, né, of Unique Values e
cluster, duplo clique. Então eu quero ver a sobrevivência, a classe, estratificar a classe e depois sobrevivência. Para eu ver, né, o índice de sobrevivência para cada classe. Então eu vou pedir para mostrar como percentual dentro das classes. Dou OK, OK. E tenho aqui a chance de sobrevivência para cada classe. Então esses outros aqui têm uma taxa de mortalidade de 76%. A primeira classe te dá uma chance de viver de 62%. A terceira classe, 74% de chance de você morrer. E é lógico, aqui independente do sexo. Perfeito, gente? Simples isso daqui. Então, não é muito bom ser homem, não é muito bom ser pobre. Mas isso também está dentro da nossa visão de guerra, né? Então, gente rica sempre demora um pouco para ir para a guerra e sempre vai como oficial. Tem sempre uma chance a mais de sobrevivência. Então, vamos tentar tabular classe e sexo, as duas coisas. Então, vamos primeiro fazer pela tabela. Stat, table, cross tabulation e Q-square. Então, vamos lá. Eu tenho lá sobrevivência para a classe e depois eu coloco por layer, né? Por o sexo fazendo layer. Então ele vai fazer uma tabela de sobrevivência por classe social para homem e uma tabela de sobrevivência por classe social para mulher. Eu venho, clico OK e eu tenho essas duas tabelas aqui. Então temos lá, para a mulher de primeira classe, a chance de sobreviver é 97%. Opa! É muito bom ser mulher rica, né, gente? O que isso daqui a gente tá vendo, né? O cavalheirismo lá na primeira classe tá melhor. E para a terceira classe, a mulher não faz diferença, né? Ela tem 50% de chance de viver ou não, ok? Pro sexo masculino, é ruim ser homem em qualquer uma das classes. Tá começando a ficar interessante isso daqui. Então, se eu quisesse fazer o gráfico, né? O gráfico de barras, é a mesma coisa. Para cluster, então eu coloco lá, né, classe, sexo e sobrevivência. Né? Então eu clico OK, ele vai me dar aqui. Né? Então tenho lá, para a primeira classe, ser mulher tem mais chance de sobreviver, tem uma chance enorme de sobreviver. Homem tem uma chance de morrer. Então aqui a gente vê a mesma informação da tabela. Só para a gente correlacionar também, a gente pode correlacionar com adulto ou criança, né? Será que era melhor ser criança ou adulto? Então vamos lá em Stat, Table, Cross Tabulation, né? Então a gente vai ver aqui, né? Tirar o sexo e ver sobrevivência por idade, né? Então a gente vem aqui, clica OK e ele me dá esta diferença aqui. Então se adulto tem muita chance de morrer, criança nem tanto, né? Criança está meio 50-50 quando eu analiso a população geral. Vamos ver só analisando estratificado por classe social. Então, sobrevivência, idade e classe social. Então, a gente vem aqui, tudo certinho, dou OK, está aqui a nossa tabela. Então, vamos lá. Primeira classe, você tem 100% de chance de sobreviver se for criança. Então, você tem 97% de chance de sobreviver se for mulher e 100% de chance se for criança. É uma coisa daqueles, né? Mulheres e crianças primeiro. Será que é um naufrágio? Né? Para a segunda classe também tem aqui um grande cavalheirismo. Para a terceira classe já é mais um salve-se quem puder. Então, gente, o que a gente consegue ver com essas correlações? Esse evento histórico provavelmente deve ser um naufrágio, né? Né? Eu vou falar aqui para vocês, quem conseguiu descobrir, são os dados de sobrevivência do naufrágio do Titanic. A primeira classe não é classe social, é classe de cabine, e essa classificação outros é, na verdade, a tripulação do Titanic, o capitão, os marujos, então você vai ver que para outros não tem criança. Perfeito, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse exemplo característico aqui, né, que é correlacionando variáveis categóricas com variáveis categóricas, com entrada categórica, x categórico com y categórico. Então a gente tem que sempre analisar a frequência. Perfeito? Então com isso a gente termina a nossa lista. Eu vou mostrar agora um exemplo prático para vocês dessas correlações, né? Então, até mais.